desafios relacionados a surtos infecciosos. A gente está passando, né, com o desenvolvimento de altas tecnologias, a identificação de patógenos, bactérias, fungos que a gente não conseguia identificar antes. Isso é um problema no nosso cenário da saúde importantíssimo. E a gente precisa estar de pronto, de uma maneira efetiva e rápida. O que a gente pode dizer para os profissionais de saúde e os gestores hospitalares, como a gente pode agir em relação a isso? A gente tem que ter 3 pilares essenciais toda vez que a gente tem uma mudança na política da instituição. E o surto, ele vai ter uma mudança ali em tudo da instituição. Os 3 pilares que a gente tem que ter nessa situação é a estrutura. A gente tem estrutura adequada para enfrentar esse surto. Um simples exemplo. Eu tenho um dispensador de álcool em gel à beira-leito para todos os pacientes numa unidade crítica feita uma UTI. Eu tenho processos, eu tenho protocolos bem instituídos, com a equipe treinada, sabendo tudo na ponta da língua, e o monitoramento. Eu monitoro o resultado de todos esses processos que eu faço. Com isso, a gente consegue fazer todas as políticas, né, todos os protocolos para conter o surto de maneira bem adequada. Mas tem um quarto pilar aí, que não é muito falado, mas ele é essencial de ser combatido, que é a histeria da equipe de profissionais de saúde da instituição. Danilo tem uma experiência nisso, né, de conter, né, de ter uma fala com a equipe. Tu podia trazer isso para a gente? Claro que sim. Primeiro, eu acho que é fundamental, né, para quem está escutando, ouvindo a gente, é entender o que é um surto. Perfeito, Danilo. Isso mesmo. O Surto, conceito, antes de tudo. Pois é, o conceito de surto é quando se tem o surgimento, né, de um micro-organismo, né, desde que pode ser vírus, fungos, bactérias, de uma maneira desproporcional do que vem acontecendo. Para poder a gente conseguir acompanhar esse crescimento, esse surgimento, né, desse micro-organismo, é preciso ter um monitoramento. Tá? Então, o monitoramento é essencial para isso. E essa questão da histeria, dos profissionais de saúde, de acompanhantes, de pacientes, isso pode ser controlado com comunicação e esclarecimento. Então, você trazer o conhecimento, né, da natureza, né, desse micro-organismo, como ele se transmite, né, como se pode fazer medidas preventivas, né, quais os riscos associados. Né? Então, isso ajuda muito de diminuir, né, de mitigar essa ocorrência dessa histeria. Você falou um ponto importante, assim, muitas vezes a gente esquece de trazer para perto no diálogo os pacientes e as pessoas que usufruem do fluxo do hospital, da instituição de saúde. Então, assim, eu acho que educação em saúde, né, a gente tentar esclarecer, como você falou muito bem, ao máximo, né, que medidas básicas, né, a gente acaba esquecendo isso, mas as medidas mais básicas e mais baratas, elas são as mais efetivas no controle de qualquer tipo de surto, de disseminação de qualquer micro-organismo. E por muitas vezes a gente se desespera querendo algo muito tecnológico, mas a gente tem que primeiro começar a fazer o básico muito bem feito. Aquele ditado que fala do feijão com arroz bem feito é o primeiro passo, eu acho que se encaixa muito bem, né? E a gente, trabalhando nas instituições de saúde, a gente consegue observar que o simples acaba sendo mais importante, não é isso? Exatamente. O simples é fundamental. Né? Então, devemos priorizar as pessoas. Então, o simples vem de treinamentos, né, de comunicação efetiva, né, de estar dizendo às pessoas como elas devem se autopreservar, né, sabendo que o básico para o controle de qualquer micro-organismo desse é o ato de higienização de mãos. Né, que não tem uma tecnologia avançada para isso, não. É de saber bem utilizar o álcool em gel, saber utilizar de forma adequada e efetiva, em combinação, a água e o sabão, tá? A limpeza das superfícies das estruturas, né, é fundamental, limpeza concorrente, terminal, né? E o uso racional e adequado dos EPIs. Né? E também, além disso tudo, fazer o descarte, né, desses resíduos de maneira apropriada. Perfeito. E eu acho importante a gente deixar bem claro, né, para o pessoal que está assistindo a gente, tudo que a gente falou aqui, a gente botou um ponto final na frase, mas não são medidas pontuais, são medidas contínuas. E para toda medida contínua, você monitora os resultados. E cada resultado, ele sempre vai traduzir para você ali, na sua linha de tendência, seja o que for, ou até no desvio padrão, que tem uma oportunidade de melhoria. E essa oportunidade de melhoria, ela é contínua. Ela não é algo pontual, não é porque eu melhorei que eu não preciso melhorar mais. A melhoria, ela é contínua. E envolver todo mundo. Eu acho que também a questão uma palavra que eu acho muito importante é o protagonismo do profissional de saúde. Ele se sentir pertencente ao processo
e saber que o processo de trabalho que ele executa tem um impacto em todo esse ciclo que vocês acabaram de falar, né? E na repercussão de uma qualidade assistencial para o indivíduo que a gente assiste e também para a qualidade do processo de trabalho desse colaborador. Né? Então, assim, eu acho que são nuances importantes que a gente tem que fazer um dinamismo, né? Como o João falou, o Danilo falou, é algo contínuo. Né? Não vai ter um ponto final, não vai ter uma interrupção, é algo que a gente tem que buscar constantemente. É verdade. E nesse mundo, né, que estamos vivendo, né, que depois do Covid-19 para cá, não para de acontecer, né, como o Rafa falou muito bem, né, a tecnologia vai avançando, a capacidade de detecção, né, desses micro-organismos, né, está assim, mais ao alcance, na verdade, né, dos hospitais. Né? Então, no mundo todo, né, termina uma ação repercutindo e dessa ação termina, de um certo modo, chegando aqui. A gente tem um exemplo, por exemplo, da Canda auris. Né? Canda auris, ela não surgiu aqui no Brasil e terminou chegando aqui, né? Por questão da facilidade, né? Do diagnóstico e também da globalização, né? Fazendo com que chegasse em tempo oportuno aqui no hospital, e a gente tem essa capacidade de identificação, né? Que tem também muito a ver, né? Com o uso irracional de antibióticos, né? Fica margeando todo esse contexto, né? Que até em outros episódios a gente comentou sobre esse assunto. É um tema que tem vários links, né? Exato. Em várias situações. Perfeito. E o surto sempre é uma oportunidade de rever os processos da sua instituição, né? O surto, ele escancara tudo. É, verdade. Tem que continuar tomando cuidado, né? Exatamente. Show. Bom. Vamos aproveitar logo essas